Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Somente a Deus glória. Só lhe deu glória. Somente a Deus glória. Aleluia. Primeiro foi sola fide, sola grate, solus Christus. Agora, só lhe deu glória. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Só a Deus glória. Abra sua Bíblia em Isaías. Eu vou ler 3 versículos. Eu vou ler 3 livros diferentes. Alguns versículos para a gente falar um pouquinho sobre só lhe deu glória. Algo que deve fazer parte da nossa vida no dia a dia, amém? Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 8, que diz assim, se tiver, está aqui, né, João? Toda a igreja, leia para mim, por favor, em nome de Jesus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém. Esse versículo praticamente já fala tudo, né? Eu sou o Senhor. Aleluia. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao 6. Diz assim: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há o quê? Só Deus. Todavia para nós há um Só Deus. o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Agora vamos fechar em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, apenas o versículo 36, para a gente falar sobre esses 3 versículos, Aleluia. 3 livros. Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi falado pelos que me antecederam que na Idade Média a igreja estava vivendo um momento de trevas, né? Martinho Lutero cravou ali na igreja de Wittenfeld ali as 95 teses, e dessas 95 nós estamos tirando 5, mas antes nós sabemos que vieram outros, né? Martinho Lutero foi o que mais, como o pastor já falou, foi o que mais se destacou, mas antes veio John Hus, veio Savonarola, veio John Wycliffe, se eu não estiver enganada, né? E junto com Martinho Lutero tinha alguns outros também, mas Martinho Lutero foi o que mais se destacou. Então, queridos, nós conhecemos, quem conhece um pouco a história de Martinho Lutero, não sei se os jovens já ouviram falar, que Martinho Lutero, ao ler a palavra do Senhor, ele encontra o versículo, capítulo 1 de Romanos 16 e 17, onde ele leu que o justo viverá pela fé. Louvado é o nome do Senhor.
A partir dali, nós vamos lendo a história, a gente começa a observar que Martinho Lutero, ele começa a ler a Bíblia de maneira diferente. Ele continua pregando, porque ele era um monge, mas ele era pregador da palavra de Deus. Ele continua pregando, ele continua obedecendo os dogmas da igreja, mas aquilo já estava ali incomodando no seu coração. Segundo a história, Martinho Lutero fez uma determinada promessa de subir as escadas de joelho, e ao chegar lá em cima, nas escadas, ele vendo aquele monte de fita empedurada, uma voz falou ao seu coração: o justo viverá pela fé. E através daquela voz que ele ouviu, ele ficou tão envergonhado, que ele não conseguia sair dali, e ele começou a chorar e a se entristecer. E é como se ele estivesse falando: o que eu estou fazendo? O justo viverá pela fé. O que eu estou fazendo só lhe deu glória. O que eu estou fazendo? E ali ele começa a mudar o seu jeito. E ali ele começa a fazer ele começa a pesquisar, uma pesquisa diferente da palavra de Deus. Segundo os historiadores, Martinho Lutero não tinha a mínima intenção de fazer reforma nenhuma. Tudo o que ele queria era chamar o clero para uma conversa. Por isso que ele cravou as 95 teses na porta da igreja. Antigamente era comum os universitários, quando precisavam debater um assunto, eles cravava aquele assunto em um determinado local. Então era comum se juntar os outros universitários, os professores, e conversar a respeito daquele assunto. E Martinho Lutero, ele tinha essa intenção. Ele tinha a intenção de chamar o clero para conversar com ele, para debater com ele sobre aqueles assuntos. É o meu? Sobre aqueles assuntos. Só que o clero não viu aquilo com bons olhos. E o clero se uniu, né? E Martinho Lutero não imaginava que ia haver uma repercussão tão grande. Porque em uma das teses, Martinho Lutero dizia: só a Deus dá glória. Glória somente a Deus. Porque Martinho Lutero, ele era um leitor da palavra de Deus. E quem lê a palavra de Deus, por mais que é ensinado diferente, há um momento que ele vê a verdade na palavra de Deus, ele não aceita mais aquilo que lhe é ensinado de errado. E Martinho Lutero, lendo a palavra de Deus, ele observou que em toda a Bíblia ele não encontrou adoração aos santos. Em toda a Bíblia ele não encontrou nada que pudesse se dirigir e adorar a outra pessoa a não ser a Deus. E ele entendeu, segundo Êxodo capítulo 20, que não poderia fazer imagem, escultura, não poderia fazer nada, e adoração somente a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Para os romanos não era pecado. Como o pastor Ronaldo falou aqui algumas ideias dos romanos, nós temos também algumas ideias dos romanos. Para os romanos existia a palavra latria e a palavra dulia. A palavra latria era adoração a Deus. E a palavra dulia era veneração. Ou seja, eles não adoravam as relíquias, eles não adoravam aos santos, mas eles simplesmente veneravam, né? Só que com o passar do tempo a gente sabe que o que começa pequeno, ele cresce, e a gente vai deixando as coisas acontecer. Quando percebe, já está fora do nosso controle. E ali começou a veneração aos santos, né? O que é relíquia? Relíquia é veneração a objetos ou pessoas santas. Naquele tempo eles vendiam relíquias, né? Tinha um homem chamado Técio que ele vendia, e ele tinha um argumento tão bom, ele tinha uma oratória tão boa, que as pessoas vendiam até suas casas para comprar as relíquias. Porque segundo Técio, na hora que batesse a moeda no fundo do cofre, aquele parente que estava morto, tinha sido morto no pecado, sairia
do purgatório e seria salvo. Então aquelas pessoas não queriam deixar os seus parentes queimando no purgatório. Queriam tirar aquele seu parente do purgatório. Eles faziam de tudo para comprar aquela relíquia, porque estavam tirando o seu parente do purgatório. Como o pastor falou, eles não tinham a Bíblia na mão. A missa, o culto era falado em latim. O povo não entendia o que estava sendo falado. Então o povo era leigo àquele respeito. Tudo que o povo sabia era o que lhe era falado. Para os romanos, não era pecado, porque lá em Êxodo 3,19, Moisés levou os ossos de José para ser enterrado na terra prometida. Então eles tinham aquilo como se fosse uma veneração, né? Como se fosse uma procissão aos ossos de José. Só que em toda a Bíblia, em toda a história, não fala que aquele povo fizeram procissão religiosa ali na cova, no túmulo, depois que enterraram José, e nem antes. José foi alguém usado por Deus para salvar o seu povo na época, mas ele foi apenas um servo do Senhor. Tudo o que ele pediu foi para quando o Senhor olhasse para o seu povo, que eles não deixassem seus ossos no Egito, mas levassem para a terra prometida. E eles usavam também 2 Reis, capítulo 3, versículo 21, como base para dizer que os ossos deveriam ser venerados. Por quê? Porque um homem caiu dentro da cova de Eliseu e ao tocar nos ossos de Eliseu, aquele homem reviveu. Então eles achavam que era importante venerar os ossos dos santos, dos homens de Deus, porque aquilo tinha acontecido. Mas como já falei, não há registro na história ou na Bíblia que fizessem algum tipo de procissão ali com os ossos de Eliseu. Eles tinham também ali em Atos dos Apóstolos como referência, capítulo 5, versículos 15 e 16, quando diz que eles traziam os enfermos para que quando Pedro passasse, as sombras de Pedro pudessem cobri-los e eles serem curados. E eles tiravam também aquela ideia que Paulo mandava os lenços, né, para levar até os enfermos eram curados. Só que se nós formos ler lá em Atos dos Apóstolos, coloca aí, João, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vemos que aqueles homens de Deus, Paulo, Pedro, Barnabé, nenhum deles aceitavam adoração. Nenhum deles aceitavam glória para si, mas eles declaravam: só lhe deu glória, porque essa palavra ela é nova, essa palavra veio por Martinho Lutero, mas essa palavra já existia na antiguidade. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor olhou para eles e falou: não, glorifiquem a mim, dobrem-se diante de mim. Sadraque, Mesaque e Abednego olharam e falaram: não, só lhe deu glória. Não, só lhe deu glória. Ainda que não fosse com essas palavras, mas a ação de Sadraque, Mesaque e Abednego estava dizendo isso: não adoramos a homem, mas só lhe deu glória. Aleluia. Colocou, João? Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Toda a igreja, vamos ler em nome de Jesus. Vou até descer para que nós venhamos ler juntos. 14. Deixa eu ver aqui. Do 8 ao 18, João. E estava assentado em Listra certo homem, leso dos pés, tudo junto, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em línguas licaônicas: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé
e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhe. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto nele há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Aleluia. Então nós vemos aí Paulo rasgando as suas vestes, dizendo: não faça isso, só lhe deu glória. Somos homens igual vocês, não merecemos glória, nem honra, nem nada. Não faça isso, em nome de Jesus, não faça isso. Só lhe deu glória. Aleluia. A Deus somente a glória. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Como o tempo já acabou, eu quero que a igreja repita: só lhe deu glória. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, que a reforma a cada dia vem estar presente no nosso coração. E que nós não venhamos deixar de maneira nenhuma essas pequenas relíquias da atualidade entrar em nosso meio. Missionária, que relíquias são essas? Cuidado, queridos. Temos visto muitas relíquias da atualidade. Cuidado para não substituir Cristo pelo copo d'água. Cuidado para não substituir Cristo pela meia santa. Cuidado para não substituir Cristo pela toalha santa. Só lhe deu glória. Só